A gente vai então resolver alguns exercícios sobre a resposta no domínio do tempo, né? Então, em especial, né, os índices de desempenho ali para sistemas de segunda ordem. Tá? Então, nesse primeiro exercício, a gente tem um sisteminha massa-mola, né, que o nosso objetivo é obter os índices de desempenho, né, fator de amortecimento, frequência natural, ultrapassagem, o tempo de assentamento e o tempo de pico. Né? A função de transferência que a gente vai tentar obter, GDS, ela é o x de s, que é o deslocamento, dividido pela f de s, que é a força. Então, no primeiro momento, a gente vai escrever aqui a equação diferencial do sistema, 5 vezes derivada segunda do deslocamento, que é a força da massa, mais 2 vezes a derivada do deslocamento, que é a força do amortecedor, mais 20 vezes o deslocamento igual à força aplicada. Né? Então, a gente tem a força da massa, força do amortecedor, força da mola. A gente vai aplicar então a transformada de Laplace, em que x de s vai multiplicar s ao quadrado, 5s quadrado, mais 2 vezes s mais 20. Isso aqui é igual a f de s. A gente pode escrever agora na forma de função de transferência 5s quadrado mais 2s mais 20, 1 aqui na parte de cima. Né? Então aqui eu fiquei com x de s por f de s. Né? Se a gente escrever na forma padrão, né, o s quadrado tem que aparecer sozinho, né, para a gente poder escrever a forma padrão do sistema de segunda ordem. Então, g de s, ele vale s quadrado mais 2 dividido por 5. 2 dividido por 5, 0,4s mais 4s. Assim eu vou ficar com 0,2. Então, essa é a minha função de transferência, né? No meu numerador eu vou ficar, né, comparar com a forma padrão, no denominador no caso, a gente vai só comparar com a forma padrão. 2 vezes amortecimento ωns mais ωn quadrado. Aqui na parte de cima não é necessariamente o ωn quadrado, né? A gente observar o 0,2. Isso vai afetar o nosso valor final. Somente se o valor final for por 1, né, que você tem ωn quadrado no nosso numerador. Primeiro, o índice de desempenho que eu já consigo obter, né? Eu vou obter o meu ωn. Por comparação, a gente vai comparar. Eu só coloquei um S aqui a mais, né? Não tem S. Por comparação, esse valor é o nosso ωn quadrado. Então a gente vai comparar esses dois caras para obter o nosso ωn. Então a gente vai ter um ωn 2 radianos por segundo. O nosso fator de amortecimento, para obter o fator de amortecimento, a gente vai comparar essa parcela do meio, né, que está multiplicando S na 1, com esse outro parâmetro, que é 2 vezes amortecimento ωn. Então, como eu já encontrei o ωn, é só a gente substituir os valores, né? Então, 2 vezes fator de amortecimento vezes ωn, que é 2, tem que ser igual a 0,4. Dessa forma, eu tenho um fator de amortecimento, vou fazer aqui a conta rapidinho, é 0,1, achei bem pequeno só. Vou ficar com 0,4 dividido por 4. Achei ele um pouco pequeno demais, mas não acredito que seja isso mesmo. 0,1.
ele vai ter um overshoot aí bem elevado, né, com esse valor de fator de amortecimento, beleza? Para calcular a ultrapassagem percentual, então, o exponencial a menos 0,1 i, tudo isso é dividido pela raiz quadrada de 1 menos 0,1 ao quadrado, vezes 100, né, para a gente ter em percentual, vai dar uma ultrapassagem percentual de mais ou menos 73%. Uma ultrapassagem bem alta para esse sistema, né? É claro, se você comparar os valores aqui de amortecedor e mola, né? Você vê que o amortecedor, que é o termo que dissipa energia, ele está com um valor bem pequeno perto da mola, né? Pode se esperar que o seu sistema tenha pouca dissipação de energia, né? Então, ultrapassagem percentual alta. Tempo de assentamento é 4 dividido pelo fator de amortecimento vezes a frequência natural. Tá? Então, meu tempo de assentamento, 4 dividido por 2, que é o meu fator de em frequência natural, 0,1, que é o meu fator de amortecimento. Tá? Então, isso aqui vai dar 4 dividido por 0,2. Eu tenho aqui como 20 segundos o meu tempo de assentamento. O meu tempo de pico é π dividido por ômega-n, raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado. Então, o tempo de pico, π dividido por 2 vezes raiz quadrada de 1 menos 0,1 quadrado. Então, meu tempo de pico, ele fica cerca de 1,58 segundos. Então, deixa a gente só conferir se foi todos os exercícios, né? Amortecimento a gente fez, ômega-n a gente fez, ultrapassagem a gente fez, tempo de assentamento, tempo de pico. Agora falta o C final, né? Sempre é claro, né? Reforçar que a gente está fazendo isso para uma entrada do tipo degrau unitário, né? Então, quem que é o meu C final? Né? Meu C de infinito, meu C quando o tempo tende a infinito. C de infinito, a gente pode aplicar o teorema do valor final. Limite de S tendendo a zero, S que vai multiplicar. A minha entrada, tá? A minha entrada é um degrau unitário, então é 1 sobre S, vezes o G de S, que é a minha função de transferência. 0,2 S quadrado mais 0,4 S mais 4. Então, S com S a gente vai simplificar. No lugar do S, a gente vai colocar zero, né? Então, vai zerar. Aqui vai zerar. Aqui vai zerar. Vai sobrar o 0,2 por 4. Então, o meu valor em regime permanente, meu C final, ele vale 0,05, né? Então, vamos só conferir isso aqui. Dividido por 4, 0,05. Isso mesmo. 0,05. Então está aqui o meu valor final, o meu tempo de pico, o meu tempo de assentamento, minha ultrapassagem percentual e a minha frequência natural. E também meu fator de amortecimento. São essas as principais respostas desse problema, né? 2 radianos por segundo, fator de amortecimento 0,1, 73% de ultrapassagem, 20 segundos o tempo de assentamento, 1,58 segundos o tempo de pico e 0,05 meu valor final. Então esse exercício aí é bem tranquilo.
Muito bem. Nesse exercício, né, o objetivo dele é um pouco diferente. A gente vai ter a resposta ao degrau do sistema, então a gente vai ver só o gráfico, tá? Seria o quê? Uma entrada degrau unitário no nosso sistema, né? Esse sistema, a gente não sabe que sistema é esse, tá? Enquanto a gente não sabe o valor dele. Então aqui é uma entrada R de S e aqui o nosso C de S. O que a gente vai ter como informação é o gráfico desse meu C de T, né, que é a minha resposta no tempo. O que a gente precisa obter? A gente precisa obter a função de transferência cujo degrau, né, tem aquela resposta. A gente vai aproximar, né, por um sistema de segunda ordem, S quadrado, duas vezes amortecimento ômega ns mais ômega n quadrado. No nosso numerador, vocês viram pelo exemplo anterior que não necessariamente aqui vai ter ômega n quadrado. Só vai ser ômega n quadrado se para a resposta do grau unitário o teu c de infinito for igual a 1. Então eu coloquei o gráfico aqui no outro software para a gente dar uma olhada, né? É claro que aqui eu vou usar cursores para estar medindo esses meus pontos de interesse. Mas o que a gente precisa? Né? A gente precisa do nosso tempo de pico, da nossa ultrapassagem percentual, a gente vai medir pelo valor máximo, né? O tempo de assentamento eu utilizo mais para estar vendo se o resultado está ou não correto, né? Porque pelo tempo de assentamento ele dá na verdade, uma aproximação, né? Ele não é um valor exato. A gente já discutiu isso, né? Então eu vou vir aqui e buscar no gráfico o valor máximo dele. Então aqui ele deu uma ultrapassada, 3.2, 35, 64, 76, não, aqui eu tenho que olhar o Y, né? 52, 52.4, aqui mais ou menos, né? Não sei se a resolução está boa o suficiente para vocês enxergarem, mas o tempo de pico ele está 3.18, meu tempo de pico, então já vou anotar esse valor aqui no meu gráfico, né? Então tempo de pico. Eu já até esqueci, vamos voltar lá, né? 3.18, então 3,18 segundos. Qual que é a ultrapassagem percentual, né? Bom, o pico dele é 1.53. Se vocês olharem no gráfico, né, ele vai oscilar e vai entrar em regime exatamente aqui quando y igual a 1. Né? Então, se o valor de regime dele é 1, podem olhar aqui nesse valor 1, onde está o mouse, ele está oscilando em torno daquele ponto. Né? Claro que aqui faltou um grid no olho para a gente poder observar, né? Mas se a gente buscar de novo o ponto aqui do gráfico, vocês vão olhar que ele vai oscilar em torno do 1, né? Então, 1.01. Então, o valor regime dele é 1. Então, a ultrapassagem percentual é de 53%, tá? Então, esses dois valores já é suficiente para a gente poder determinar a resposta ao degrau desse sistema. A gente vai começar obtendo o fator de amortecimento, porque o fator de amortecimento a gente vai obter com base na ultrapassagem percentual. Essa expressão é a que eu não lembro de cabeça do fator de amortecimento, tá? Então, do fator de amortecimento ele vale menos o logaritmo natural da ultrapassagem percentual. Eu vou colocar aqui o percentual por 100, né? Porque se ela é 53%, aqui no nosso logaritmo natural vai entrar 0,53. A raiz quadrada de π quadrado mais o ln quadrado é porcentagem dividido por 100. Então eu vou ficar aqui com menos o logaritmo natural, 0,53, raiz quadrada, π quadrado, mais o ln quadrado no 0,53. Vamos ver qual que é o valor do zeta que vai dar. Eu vou fazer aqui do lado. 0,53
0,53 vai me dar um fator de amortecimento aproximadamente 0,22. Então esse é o meu fator de amortecimento. Para o tempo de pico, né? Com o valor de tempo de pico a gente obtém o ômega-n. Se a gente lembrar que Tp é π dividido por ômega-n, raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado, certo? Então meu ômega-n ele vale π dividido, eu já vou colocar aqui o tempo de pico vai passar dividindo 3,18, raiz quadrada de 1 menos 0,22 ao quadrado. Com isso a gente vai obter um ômega-n. Deixa eu fazer a conta aqui de novo. Deu aproximadamente 1 meu ômega-n. Tá? 1 unidade do ômega-n radianos por segundo. Então isso aqui já é suficiente para a gente estar escrevendo a nossa função de transferência, né? Como eu disse, o valor em regime dele é 1, só para a gente reforçar aquela questão do 1, né? Vamos calcular qual que seria o valor final, limite de S tendendo a zero, S vezes 1 sobre S, S quadrado, duas vezes amortecimento ômega-ns mais ômega-n quadrado. Então, função de transferência padrão, né? Aqui no meu numerador, eu vou colocar um K ao invés de colocar o número 1, tá? Ao invés de colocar o ômega-n quadrado, para dizer que é um ganho qualquer. Então, esse valor que eu vou calcular aqui, ele vem do meu valor final. Ele pode ser ou não ômega-n, né? Como dito, esse meu valor de infinito, a gente observou no gráfico, ele vale 1, né? S com S simplifica, onde tem S eu vou colocar 0. Então aqui vai zerar, aqui o termo do meio vai zerar. E que igualdade que vai sobrar isso aqui para mim, né? Ele vai sobrar que 1 é igual a K dividido por ômega-n quadrado, ou seja, né? K é igual a 1, já que o meu ômega-n quadrado vale 1, né? Então K vai ser esse valor final de infinito, né, que vai dar o meu numerador, é sempre o valor final vezes o ômega-n quadrado. Ele vai te dar o ganho, tá? Por fim, né, eu consigo escrever a minha função de transferência como g de S, S quadrado, duas vezes amortecimento vezes ômega-n. Duas vezes amortecimento vezes ômega-n vai me dar 0,44 ali no meio, mais ou menos. Né? Então, 0,44S mais 1 no numerador 1. Okay? Então, essa é a resposta final. É essa função de transferência que, aplicando o degrau unitário, vai me dar esse gráfico. Tá? Só por comparação, a gente vai fazer o tempo de assentamento e comparar com o valor que a gente vai obter no gráfico. Tá? Então, vamos fazer aqui um tempo de assentamento, é 4 dividido por 0,22, que é amortecimento vezes ômega-n. 4 dividido por 0,22 vai me dar 18,2 segundos. Então eu vou procurar aqui no gráfico, tá? Em que instante de tempo que a saída vai estar numa faixa, né, de mais ou menos 2%, ou seja, numa faixa entre 1,02 e 0,98 da minha saída. Vamos olhar ali no gráfico. Cadê o gráfico aqui, né? Então eu vou procurar aqui de novo. Eu vou puxar esse valor aqui, tá? Então 1,02 ou 0,98. Veja aqui já não... Aqui
depois, né? Então 0,98. A minha janela aqui ficou um pouco pequena, né? Mas mais ou menos... seria aqui mais ou menos, ó, 0,98. Depois aqui ele já vai oscilar menos, né? Minha janela de tempo ficou um pouco pequena. Já que está gravando, eu vou mexer aqui no algoritmo e vou aumentar um pouco essa janela de tempo. Vou colocar um tempo máximo de 20 segundos. Vamos ver se ele... aqui está com o tempo máximo de 20 segundos, agora a gente consegue ver, né? Então 0,98. Veja que ele entrou no 0,98. Ele não pode ultrapassar o 1,02 agora. Vou fechar esse gráfico e vou plotar de novo. Esse Scilab é um pouco problemático. O gráfico. Ele é muito bom, mas ele tem um... como software livre está de bom tamanho, né? Então, ó, eu falei que aqui no 0,98 ele não poderia passar, né? Do 1,02. Aqui ele já passou do 1,02. Veja que ele foi para 1,03. Aqui já é mais, né? 0,4. Agora ele vai baixar aqui mais ou menos. Então ele não pode baixar de 0,98. Ele tem que ficar acima de 0,98. Então aqui, ó, 0,98, 98. Ele baixou. Então o nosso tempo de assentamento é maior que 20 segundos ainda. É um vídeo sem cortes, né? Praticamente ao vivo. Então eu tenho que fazer esses ajustes. Vai ficar fácil ver. Editar. Vamos lá de novo, então aqui é onde a gente tinha parado, né, nos 20 segundos. Olha, embaixo ele ficou basicamente ali, né? Então vamos pegar 19,2 como meu tempo de assentamento. Ó, 98, 98. Aí agora ele não subiu mais, tá vendo? Ele chegou no 1,1, mas o 1,1 é menor que o nosso threshold, né? Então nosso tempo de assentamento verdadeiro está aqui para baixo, ó. Então é quando ele entrou no 0,98. 98 ficou mais ou menos ali 20 segundos, né? Só para a gente ter uma noção. A partir desse ponto ele não vai oscilar mais em torno daquele mais ou menos 1%, tá? Por comparação, né, eu tinha ficado com, cadê o 18,2 segundos, né? Então deu ali um pouco mais de 1 segundo de diferença. Então só para mostrar que esse valor ali ele é um pouco aproximado, esse meu tempo de assentamento. Por isso que não é recomendado que você pegue o tempo de assentamento para fazer esse ajuste, né? Porque se você pegar o tempo de assentamento e jogar nessa equação, ele daria outros valores de amortecimento de ômega-n, né? E aí vai fechar, o TP já não vai fechar, a ultrapassagem percentual ela fecha porque tu faz ele primeiro, né? Ele não fecharia o tempo de pico. Então é melhor que você pegue fator de amortecimento e tempo de pico. Tempo de assentamento você usa mais para fazer uma prova, igual eu fiz aqui, né? Então, para saber se dá certo, ele teria que dar perto ali de 18 segundos. Então ele deu 19 ponto alguma coisa, né? Então nosso valor de tempo de assentamento ele tá correto, ok? Então esse exercício aí ele é bem tranquilo. Eu vou fazer então só mais um dessa série e aí a gente fecha. Esse exercício vai tratar então sobre aproximação por sistemas de segunda ordem, tá? Então a gente quer saber se esse sistema 700 dividido por s mais 15, s quadrado, 4s mais 100 pode ser aproximado por um sistema de segunda ordem, né? Lembrando que para isso ser verdade, a parte real do polo excedente tem que estar 15 vezes mais afastado do que o par de polos complexos, do que o par de polos dominantes. Então a gente precisa saber aonde está a parcela real desses polos complexos e se esse menos 15, que é o terceiro polo, ele está 5 vezes mais afastado. Eu estou fazendo isso aqui no Scilab, mas a gente precisa só resolver achar esses polos, né? Colocar aqui s quadrado mais 4s mais 100 igual a zero. Aí fazer lá com assistimento de segunda ordem para saber onde é que estão os dois polos, né? Vai ter uma parcela real mais ou menos j, uma parcela imaginária. Só que eu fiz aqui no Scilab, para a gente ver isso aqui graficamente,
que importa é ter o resultado, tá? Então eu vou chamar aqui de novo esse gráfico, tá? Aqui. Então eu tenho dois polos complexos, o primeiro nessa parte, o segundo nessa parte, o terceiro mais afastado. Então ele está localizado em menos 2, J10, né, praticamente J10, menos 2, menos J10, que seria o polo complexo conjugado, e o terceiro polo é o menos 15. Né? Então nesse caso, sim, ele está 5 vezes mais afastado, né, 10 vezes mais afastado quase. Então, para esse caso, né, a aproximação ela é verdadeira. Tá? Verdadeiro. Qual que seria o meu sistema aproximado? O G2 de S aproximado, vou chamar dessa forma. Então, S quadrado 4S mais 100 vai ser o meu denominador, né? E o numerador ele vai ser 700 dividido por 15. Né? Essa divisão por 15 é só para a gente manter o valor final. Né? Lembra que a gente está aproximando até um valor final, tem que ser o mesmo. Né? Se você fazer o teorema do valor final, você vai chegar facilmente nessa mesma observação. Eu vou colocar aqui o que eu estou usando para simular, tá? Isso aqui não precisa. Aqui não precisa. A legenda, eu acho que eu vou colocar a legenda assim. Vou colocar aqui G1 de S. E aqui eu vou colocar para que isso aqui dê certo, G2 de S. Deu certo ali, né? Então a gente vai... Tempo, o sistema G1 ele vai estar em azul, tá? Então o G2 ele vai ser o aproximado. Vamos executar isso aqui. Será que deu certo? Vou ter que fechar, tenho que fechar um gráfico para poder simular. Beleza. Então a gente vê que o valor final permaneceu o mesmo. Se eu não faço aquela divisão ali, daria errado. Azul é o meu sistema 1, vermelho é o meu sistema 2, que é o sistema aproximado. Tá? Então veja assim, que dizer que dá para aproximar não é que a resposta vai ficar a mesma, tá? Quer dizer, você vai começar a ter uma aproximação, né? E o limiar que a gente colocou ali é de 5 vezes. Então, por exemplo, o pico... Deixa eu fechar aqui. O pico do meu sistema, ele vale ali, ó, 0... Vamos botar aqui a 0,712. Enquanto que o sistema verdadeiro, sem aproximação, ele fica com 0,67, né? Então tem ali um pequeno erro. O tempo de pico está um pouco menor, né? No primeiro sistema está 0,31 e o outro está praticamente 0,4. Tá? Então ele não vai ser exatamente perfeito. Quanto mais você deslocar para a esquerda aquele polo, mais próximo ele fica para um sistema de segunda ordem. Vamos fazer o teste aqui. Ao invés de colocar S mais 15, eu vou afastar ele muito. Tá? Vou colocar S mais 50. Aqui eu vou colocar os 50 dividindo para manter a mesma amplitude, tá? Eu afastei mais ainda, né? O polo e os dois sistemas tendem a ficar os mesmos, né? Quanto mais à esquerda, mais próximo é para o sistema de segunda ordem, tá ok? Então aqui, recapitulando, sim, a aproximação ela é verdadeira. Lembrar que o critério que a gente está utilizando é que ele tem que estar 5 vezes mais afastado. Tranquilo? Então, os exercícios seriam esses. E bons estudos. Qualquer dúvida é só me procurar.